A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer uma reflexão. Eu quero comentar um tema aqui com vocês para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Quem acompanha o nosso canal aqui sabe que nós trazemos mensagens, estudos bíblicos, pregações e também, de vez em quando, respondemos algumas perguntas e também trazemos reflexões. E esse aqui é um vídeo de reflexão, ou seja, de maneira nenhuma eu quero impor a minha opinião, tá? De maneira nenhuma eu quero bancar aqui o dono da verdade. Vamos apenas tratar um assunto para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse assunto. Tá? A questão é uma boa ideia a gente denunciar a igreja através da internet, através do WhatsApp, através das redes sociais? Tá? Então, esse é o assunto que eu quero debater. A gente sabe que hoje, principalmente no YouTube, tem muitos canais que se dizem evangélicos e que a função desses canais é fazer denúncias, ok? Fazer uma denúncia atrás de denúncia. Ou seja, não é nem uma questão de jornalismo, né? Não é um canal que visa trazer notícias evangélicas, tá? Porque uma notícia, ela é imparcial, né? O jornalista, ele traz ali a informação, mas de forma imparcial, e o objetivo dele é colocar as cartas na mesa, o que se sabe a respeito daquele acontecimento, para que a pessoa que está assistindo possa tomar nota, né, tomar conhecimento. Então você percebe aí muitos canais de denúncia, né, denúncias gospel, denúncias do evangelho, denúncias das igrejas, denúncias da Assembleia de Deus. E então, parando para pensar sobre isso, será que isso é uma boa ideia? A questão não é se isso é certo ou se isso é errado, tá? Porque o certo e errado é quando você fala de moral, né? Mas será que é uma boa ideia? O resultado que isso traz é um resultado bom? Então, eu quero tratar esse tema apenas para a gente pensar, parar para pensar um pouquinho, porque de repente estamos fazendo algo de ruim, né? De repente estamos prejudicando o evangelho, prejudicando a igreja, ainda mais pensando que estamos ajudando. Porque, por um lado, fazer denúncias no YouTube é bom no sentido de audiência, né? Isso acaba trazendo muita audiência, porque, infelizmente, muitas pessoas alimentam as suas vidas com fofocas, né? com essas notícias ruins dos outros. Infelizmente, a notícia ruim, ela corre muito mais rápido do que a notícia boa. Se nós espalhássemos, né, se os irmãos, assim, os crentes, através da internet, das redes sociais, espalhassem as boas notícias, muito mais do que as más notícias, quem sabe não teríamos aí um avivamento no nosso país. Então, por um lado, você fazer denúncias é bom, porque traz bastante audiência. E o YouTube sobrevive de audiência, então o YouTube ele vai acabar ajudando a espalhar mais esse vídeo, né? E muitas das vezes você recebe ali uma denúncia, o vídeo, o link pelo WhatsApp e a pessoa escreve assim embaixo: ajude a viralizar, né? Vamos viralizar até chegar nas autoridades, até todo mundo saber e tal. E a pergunta é, será que isso é uma boa ideia? Então vamos pegar um caso pequeno, por exemplo. Quando um jovem cai em fornicação, um jovem dentro da igreja cai em fornicação, o Brasil precisa saber disso? Então, com perguntas, a gente começa a refletir, né? O Brasil precisa saber disso? A internet precisa saber que o jovem da igreja X, Y, Z, no estado tal, na cidade tal, caiu em fornicação? Precisa? Não precisa, né? Se você parar bem para pensar, não precisa. Quem precisa saber disso? Ora, obviamente o pastor desse jovem precisa saber para que ele possa tratar
né, da alma desse jovem, de maneira que esse pecado não arraste ele para o mundo, de maneira que ele não se perca, né, que possa tratar o jovem e o casal, assim, os dois que caíram, serem tratados para que eles não se percam, para que eles fiquem firmes com Deus. Então, se você parar para pensar, quem realmente precisa saber de uma situação dessa, é só ali o pessoal que está perto e que pode ajudar a resgatar, a não deixar se perder. Então, trazendo isso para problemas maiores, né? Quando um casal que trabalha na igreja, o casal que, sei lá, cuida do ministério da música na igreja, né? Os líderes do louvor, da banda, maestro, eles acabam caindo, cometendo um pecado grave. O Brasil precisa saber, a internet precisa saber, todo mundo no WhatsApp precisa saber. Se você parar para pensar, não. Porque quem precisa saber mesmo é o pessoal ali que está perto, a família, a igreja, porque eles é que vão poder ter condições de tratar, de fazer uma visita, de conversar, né? O pastor que está ali, os ministros, os irmãos ali que podem visitar, aconselhar, não é verdade? Né? Dar um abraço, consolar e trazer para a igreja, não deixando se perder. E indo um pouquinho mais longe ainda, quando um pastor, né, para pensar, quando um pastor ele comete um pecado grave, né, quando ele comete ali uma falta muito grande, aí a gente pergunta de novo, o Brasil precisa saber, né, um pastor ali, eu estou falando de um pastor de uma igreja pequena, uma igreja que está lá numa cidade tal, no estado tal, será que todas as outras cidades precisam saber? Será que todas as outras igrejas, todo mundo no WhatsApp, na internet precisa saber o que o pastor caiu? Será que precisa? Porque às vezes a gente sai divulgando essas coisas, né, sem parar para pensar. E como que fica a alma desse pastor? Como que fica a pessoa? Né? Como que fica essa alma? Como que você resgata essa alma de novo? Porque, querendo ou não, é uma alma, querido, e uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, como que fica essa pessoa, uma vez que nós divulgamos o caso dele e expomos ele ao ridículo em toda a internet? Como que fica? Né? Como que trata isso depois? Né? E quem vai tratar isso daí? Entendeu? Então, às vezes, a gente faz coisas achando que está fazendo uma coisa boa, né? Então eu pergunto, será que é uma boa ideia a gente ficar denunciando tudo de ruim que acontece no meio evangélico? Será que é uma boa ideia ficar espalhando, né, todo esse monte de notícias ruins? Então, olha por outro lado agora, pelo lado das almas que estão perdidas, as pessoas que estão no mundo, porque quem faz evangelismo, né, se você tem alguém que está nos assistindo que faz evangelismo, eu não faço tanto, faço de vez em quando, mas a gente sabe que tem muita gente que não está na igreja por causa disso, porque alguém contou uma má notícia no WhatsApp, alguém contou uma má notícia no YouTube, a pessoa vê aquela notícia, é de uma igreja de um outro estado, de uma outra cidade muito longe dela, mas ela acha que a igreja que está aqui perto dela também é igual. Então, olhando por esse lado, você percebe que a gente acaba, querendo ou não, contribuindo para afastar as almas. Porque do mesmo jeito que tem igrejas que não são exemplo, também tem igrejas que dão um bom exemplo. Do mesmo jeito que tem pastores que infelizmente estão fracos, estão caindo, mas também tem pastores que são homens de Deus, né? Tem homens e mulheres de Deus fazendo um bom trabalho na casa do Senhor, buscando almas e se esforçando ao máximo para trazer essas almas, mas aí, por causa de uma notícia, né, uma mensagem de corrente, um vídeo que viraliza, uma coisa que chega para todo mundo, aquela alma desiste, né? Quem trabalha para ganhar almas sabe o quanto é difícil, irmão, você ganhar uma alma, você evangelizar, você evangeliza, você visita, você ajuda, você leva a cesta básica, você ora, né? Você vai lá no meio da noite, vem cá, fulano está endemoniado, você vai no meio da noite, expulsa demônio, tal, você consola, mas é que eu não estou entendendo por que Deus deixou isso acontecer, aí você vai,
levar uma palavra de consolo, de fé, de esperança e tal, e visita, e liga, e pergunta como é que tá, e vai discipulando, e vai trazendo. Quando a pessoa começa a se animar para se firmar na igreja, para ficar ali, para congregar, aí vem essas notícias, aí vem essas mensagens que os próprios crentes viralizam, infelizmente, essas notícias ruins, né? Porque o fulano caiu, porque o cantor famoso ciclano fez besteira, porque a cantora falou um negócio absurdo no meio do show, no meio do evento, porque o pastor famoso fulano de tal adulterou ou fez qualquer outra coisa muito grave e tal, e aí essas notícias chegam e aquela alma que estava ali começando a fé acaba esfriando e acaba desistindo antes mesmo de começar, antes mesmo de vir a ter uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. Então, para nossa reflexão, né, vamos parar para pensar no que nós estamos fazendo, vamos parar para pensar naquilo que nós estamos compartilhando, porque será que isso faz mais bem ou faz mais mal à obra de Deus, ao Evangelho, né, ao nosso trabalho? E quando acontecem essas coisas, né, quem precisa saber? Né? O Brasil precisa saber? Será que todo mundo precisa saber? Né? E de todas essas pessoas que estão sabendo, quem realmente está fazendo alguma coisa para ajudar, está fazendo alguma coisa boa? Ao invés de nós ficarmos compartilhando essas desgraças, né? A gente não devia orar? A gente não devia orar, irmão? A gente não devia orar, querido? Porque, infelizmente, dentro da igreja, né, eu concordo, tem muita coisa ruim acontecendo por aí. Né? Graças a Deus, não na igreja que eu congrego, não aqui perto, mas concordo, tem muita coisa ruim acontecendo, até porque o pessoal não para de compartilhar, não é verdade? A gente fica sabendo de qualquer jeito. Mas quando vem essas notícias, a gente não devia orar, irmão? A gente não devia... eu fiquei sabendo, por exemplo, porque a pessoa me contou, um ateu, um rapaz que já foi evangélico, mas que apostatou da fé, né, se converteu ao ateísmo, ou seja, ele se diz ateu agora, não acredita em mais nada. Sabe o que ele faz? Ele cria grupos evangélicos no WhatsApp, enche de irmãos, né, e o dono do grupo não é um ateu e ninguém sabe. E o que ele faz? Ele fica viralizando no grupo, ele fica compartilhando no grupo, isso daqui o seu pastor nunca vai te ensinar sobre o dízimo, aí compartilha lá. Olha, isso daqui os pregadores cobrando absurdo e tal, e compartilha lá. E só compartilhando coisa ruim da igreja. Sabia disso? E ele me falou por acaso, porque eu achei estranho e comecei a questionar. Qual é a sua fé? Você crê em Jesus? Você crê? Porque pela postagem que você faz, né, isso está estranho. E aí eu fui questionar e aí ele acabou falando tudo. E sabe o que ele disse mais? Chamou a gente de idiota. Os crentes são tudo idiota. Eles compartilham o mal entre eles e nem sabem o que estão fazendo. Né? Ou seja, ele lá colocando um monte de coisas ruins que acontecem dentro da igreja, ele compartilha e coloca frases ali que levam a gente a duvidar de Deus, duvidar da Bíblia, duvidar da palavra. Então, isso me fez querer gravar esse vídeo para a gente refletir um pouquinho, parar para pensar, irmão, o que nós estamos fazendo, compartilhando tanta porcaria, compartilhando o defeito dos outros. Agora, indo mais longe ainda, né? Você é perfeito? Nós somos perfeitos? Você é perfeito? Quais são os seus defeitos? Qual é o seu passado? Porque às vezes você está na igreja há algum tempo, você já está lavado, remido, né? Hoje você não faz nada errado, glória a Deus por isso. Mas e no seu passado? O que tem no seu passado? Né? E se alguém pegasse o seu passado e compartilhasse na internet e viralizasse por aí? Talvez, pelo fato de você não ser famoso, não ia fazer muita diferença. Né? Aí você fica em paz. Mas será que é certo alguém que batalhou e pelejou, pregou, ou então cantou, gravou CD, viajou o mundo ganhando almas, e por causa de uma falha dessa pessoa, de um defeito dessa pessoa, que ninguém é perfeito, a gente pega e destrói a pessoa, compartilhando os podres dela na internet, compartilhando. Aí você fala, mas você está falando de alguém específico? Não!
Porque é tanta gente, tanto vídeo que a gente recebe, pastor fulano de tal, olha o que esse pastor fez, olha o que essa cantora fez, olha o que... Eu não estou falando de ninguém específico, eu estou falando de nós que compartilhamos essas coisas sem pensar, sem pensar. Então, que fica aí para a nossa reflexão, se realmente estamos fazendo bem, se realmente estamos amando o próximo, se realmente estamos contribuindo para o crescimento do reino de Deus ou não. Porque se somos uma família, nós temos que tratar os feridos dentro da família e não expor eles ao ridículo e destruir as almas, destruir as vidas, irmão. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então fica aqui essa reflexão. Se você acha que mais pessoas precisam parar para pensar também junto conosco, então compartilha esse vídeo nas redes sociais. Eu sei que não vai viralizar. Eu sei que não vai chegar muito longe, porque se fosse uma denúncia já estava do outro lado, já estava fora do Brasil. Mas você que ainda tem algum temor no coração e percebe que às vezes a gente está fazendo muito mal compartilhando essas coisas, compartilhe esse vídeo para que, quem sabe, a gente possa abrir os olhos de mais irmãos, né, e nos fazer assim voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome do Cristo.